Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou mostrar o que é o valor eficaz ou valor RMS. Bom, então iniciando aqui a nossa videoaula, nós temos aqui dois exemplos, certo? De tensão, de sinal. Tem aqui o primeiro exemplo, 220 volts, uma tensão contínua, 220 VCC. E aqui eu tenho um determinado, um período dessa tensão, certo? Contínua. A gente observa que a tensão contínua, como o nome diz, ela é linear, ela mantém então aí um valor contínuo. E aqui nós temos aqui a representação de uma tensão alternada, certo? Tem aqui uma senoide, eu tenho aqui onde eu tenho o primeiro semiciclo, segundo semiciclo, e aqui é o seguinte, para representar aqui, para a gente começar a entender o que é o valor RMS, eu vou mostrar aqui, eu vou fazer um circuito, por exemplo, em um circuito de corrente contínua, de tensão contínua. Se eu tiver aqui, essa tensão, vou representar aqui essa tensão, essa fonte, eu tenho aqui uma fonte de tensão contínua, e eu vou alimentar então com essa fonte um determinado resistor aqui, vou chamar aqui de R1, certo? Através dessa fonte. Tem aqui então uma tensão contínua, tem aqui os 220 volts, VCC, alimentando o meu resistor. Vamos dizer então, numa situação aqui hipotética, vamos considerar que esse resistor ele tem um valor de 10 ohms, certo? E eu vou então manter esse resistor aqui funcionando. Por exemplo, aí, vamos dizer que fosse um resistor de um chuveiro, por exemplo, Então, para eu manter esse resistor de 10 ohms funcionando com uma determinada potência, eu preciso manter uma tensão. Então aqui, por exemplo, se eu tiver, para a gente entender aqui, se eu tiver aqui uma potência determinada, eu tenho aqui, por exemplo, vamos que a minha potência seja igual, utilizando aqui a fórmula da lei de Ohms, eu sei que a potência vai ser igual a tensão ao quadrado, que é o V ao quadrado, sobre R, certo? Então eu teria aqui o seguinte, teria que a minha tensão seria 220 volts ao quadrado sobre 10, certo? E a minha potência então seria igual a 4.840 watts. Então isso significa dizer que para eu manter essa potência de 4.840 watts, eu preciso então manter essa tensão contínua, alimentando o meu resistor. Trazendo então essa ideia para cá, para tensão alternada, eu vou representar da seguinte maneira. Eu vou representar aqui uma fonte alternada. Vou alimentar aqui também um resistor com o mesmo valor, certo? Chamar ele aqui de R2. E aqui eu tenho uma tensão de 220 volts, no caso aqui já alternado. Tem aqui VCA. Então esse 220 volts aqui, VCA, ele vai manter o meu resistor funcionando. Vamos considerar que esse resistor também tenha 10 ohms, como eu falei, mesmo valor de resistência ôhmica. E para eu manter essa potência, a mesma potência de 4.840 watts nesse resistor, eu vou precisar de uma tensão eficaz de 220 volts alternado, certo? Então, como é que a gente vai encontrar isso? A gente aqui considera, então, na verdade, que essa potência que eu encontrei aqui para tensão contínua, eu preciso manter aqui na tensão alternada. Então, o valor eficaz de 220 volts na tensão alternada, ele vai se dar da seguinte maneira. Por exemplo, aqui, como aqui eu tenho essa área da corrente contínua, aqui na corrente alternada eu vou ter essa área aqui, do semiciclo. Considerar aqui esse semiciclo. E aqui, nesse ponto, eu tenho aqui o valor máximo, da tensão. Vou chamar aqui de V máximo. Pode ser também valor de pico, é o VP, certo? Então, esse valor aqui
é o valor máximo ou valor de pico. E aqui, olha, eu teria então, aqui aproximadamente, nesse ponto, eu teria então a minha tensão eficaz, que é a minha, ou também RMS, também considerado dessa forma. Então aqui eu teria o meu valor eficaz dessa tensão. Aqui então eu tenho o meu 220 volts, no caso aqui VCA, certo? Nesse ponto aqui da senoide. Então, para a gente começar a entender o porquê, né, dessa tensão aqui eficaz, como ela se dá, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender, né, vamos considerar aqui que para que eu tenha esse valor aqui, ó, o valor de toda essa área, aqui, eu preciso, né, numa tensão eficaz, eu preciso considerar que o valor dessa área ele vai se adequar a esse espaço desse retângulo aqui, numa tensão contínua, certo? É como se eu tivesse, por exemplo, uma quantidade, né, de tinta nessa senoide aqui, e eu tivesse que pintar essa área desse retângulo com essa quantidade de tinta que eu tenho aqui na senoide. Então, na realidade, a área dessa senoide, ela vai se adequar a essa área aqui desse retângulo, certo? Então, é como se eu pegasse essa área do semiciclo e inserisse nessa área do retângulo, que é o valor eficaz dessa tensão alternada, que na verdade vai ser o que eu vou precisar se eu estivesse alimentando essa carga com uma tensão contínua. É o valor de tensão que eu vou precisar para alimentar essa carga, certo? Então esse é o conceito de valor eficaz, ou RMS, né, como também é considerado, eficaz ou RMS. E aqui então é o seguinte, como a gente viu que nós temos o valor eficaz dessa tensão alternada, como é então que a gente vai calcular esse valor máximo aqui? Qual vai ser o valor máximo que eu vou precisar para que eu tenha então esse valor eficaz de 220 VCA? Eu vou então fazer aqui, eu vou apagar esse desenho e a gente vai fazer o cálculo então aqui para ver como se encontra esse valor. Bom, então aqui para a gente calcular então esse valor máximo aqui, ou valor de pico, a fórmula que a gente vai usar é o seguinte: o valor máximo, vou botar aqui V máximo, vai ser igual então à tensão eficaz, né? Tensão eficaz que a gente viu aqui, V eficaz, vezes a raiz quadrada de 2, certo? Então eu vou ter aqui a minha V máxima, ou valor de pico também, né, como eu falei, vai ser igual a 220 volts vezes raiz quadrada de 2. E o resultado então, né, dessa conta aqui vai ser igual a aproximadamente 311,13 volts, certo? Então esse é o valor aproximado que representa esse valor máximo aqui dessa senoide, ou seja, dessa tensão alternada. Eu posso também utilizar uma outra fórmula. Por exemplo, eu posso considerar aqui que a minha V máxima, está aqui, a V máxima, ela pode ser considerada também da seguinte maneira: a V eficaz, tensão eficaz, sobre 0,707, que vai me dar então o mesmo valor aproximado aqui dos 311 volts. E agora é o seguinte, a gente vai considerar então uma outra situação aqui, onde eu tenho conhecido o meu valor máximo e eu preciso encontrar um valor eficaz. Como é que ficaria então essa conta? Ficaria da seguinte maneira: eu vou botar aqui para diferenciar. No nosso valor eficaz então, né, valor eficaz,
seria então igual ao meu valor máximo sobre raiz quadrada de 2, certo? Aí eu vou encontrar então o meu valor eficaz. Eu estou invertendo aqui a fórmula. Ou, se eu tiver então aqui, né, considerar esse valor de 0,707, eu teria então que o meu valor eficaz seria igual a minha V máxima vezes esse valor aí de 0,707, certo? Vai me dar o mesmo valor. Se eu usar a primeira fórmula, tanto a primeira fórmula quanto a segunda, eu vou encontrar aí o mesmo valor aproximado dessa tensão, desse sinal, tá certo? Então esse é o conceito de valor eficaz, ou RMS. Nós acabamos de ver e entender o que significa. Não esqueça aí de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.